Olá, irmãos, mais um vídeo aí para o nosso canal. Eu queria fazer uma análise rapidamente, né? Tô aqui caminhando e eu não tô podendo editar os vídeos, mas pelo menos passar uma mensagem para vocês, algumas informações importantes sobre essa questão aí nos Estados Unidos. Hoje, né, o presidente dos Estados Unidos aí ainda em exercício, Donald Trump, ele fez um pronunciamento nesse dia 6, no qual ele disse que não vai aceitar o resultado das eleições. Ele não vai deixar de lutar e também não vai aceitar esses resultados que, segundo ele, não é justo, não é válido, foram fraudulentos. Do mesmo modo, o povo, né, digamos que aí em torno de 75 milhões de americanos votaram no Trump, que é a base dele é aquele dos americanos, né, o americano médio, que é o americano médio, que é o esquecido da América, só para você compreender. E onde nos leva isso a profecia? Né? Nós estamos vendo aí, mas é interessante que nesse mesmo ano eles lançaram, para você ver que eles usam alguns meios e técnicas para programar a mente das pessoas de uma geração. E usam a música, filmes e até jogos, tá bom? Até jogos, games, é uma indústria. Tanto que esse ano aí o George Soros investiu milhões de dólares na indústria dos games, porque ele vai entrar nisso aí, porque ele quer também começar a passar mensagens e programar mentalmente os jovens da indústria dos games para aquilo que eles querem para o futuro. E um dos jogos que passou aí, mas já saiu por conta dos problemas que teve, que foi um jogo chamado Cyberpunk 2077. Ele é um jogo futurista. Mostra onde num mundo lá nos Estados Unidos, os Estados Unidos passou por uma guerra nuclear e também eles estão ali num estado de guerra civil total, onde o transhumanismo já é normal, isso já para lidar com o novo cenário onde é possível você já pegar a sua memória, gravar na internet, pôr na nuvem, o seu eu digital já existe e você pode pegar toda a memória daquela pessoa e passar para um outro corpo. Assim como ciborgues, né, o transhumanismo também já é bem visível. Só que nesse mundo futurista, pós-guerra, os Estados Unidos está dividido em condados. Existem algumas coligações de Estado, mais à esquerda, mais à direita, revolucionários, comunistas e etc. Dos tecnocratas, você vê o Texas se tornando independente e parte dos Estados Unidos numa divisão profunda, onde para você conseguir sobreviver ali dentro é só mesmo por meio de muita violência e tem que ter muita perspicácia, audácia, ser mais esperto do que os outros e etc. Então é programando já a mente dos jovens para aquilo que eles querem. Fala-se nos Estados Unidos após hoje, né, que parte dos integrantes aí dessa manifestação conseguiu invadir o Capitólio. Desde 1814 que o Congresso americano não é violado, ninguém entra lá dentro, nunca houve um protesto tão forte desde 1814, né, da tentativa, revolta dos britânicos, e agora em 2021 a invasão do Capitólio, uma mulher é baleada e agora à noite chegou a informação de que a mulher que foi baleada dentro do Capitólio americano foi morta, tá? Ela está morta. E só que nós vimos algumas imagens de pessoas que eu coloquei lá no Telegram, tá? Entra no nosso novo grupo aí no Telegram, onde esse rapaz ele tem, né, entra com uma aparência muito interessante, com chifres, como se ele tivesse vestido de sátiro, né? Um bode, alguma coisa assim, só que tem algumas tatuagens no corpo dele, e um deles tem uma tatuagem na mão, se eu não me engano é na mão direita, ele está de frente para a câmera ali, e você vê a foice e o martelo. Então, peraí, apoiador do Trump fazendo alusão ao comunismo não faz muito bem. Há outros sites aí falando que houve pessoas do grupo Antifas, do Black Lives Matter, que se infiltraram no meio dos apoiantes de Trump para fazer essa baderna. É uma false flag, uma falsa bandeira. Por quê? Porque tendo uma falsa bandeira, é
tudo que o outro lado, que é de Biden e sua vice Kamala Harris, é tudo que eles querem, porque desde nunca houve uma invasão no Capitólio, ainda mais, houve uma invasão e troca de tiros dentro do Capitólio. Foi violado a corte do país, e tanto que depois no Twitter o presidente Trump disse para o povo voltar para casa e voltar em paz, não fazer violência, tá no Twitter dele. E isso porque hoje seria contado os votos e anunciado, né, então, pelo vice, o Mike Pence, que porque ele também é vice-presidente dos Estados Unidos, mas também ele é o presidente do Senado, ele comanda o Senado. Ele foi chamado de traidor, porque o Trump queria que ele não aceitasse os votos ilegítimos, que ele julga ilegítimo, e ele não quis isso. Inclusive, ele deixou de seguir o Trump no Twitter, dando um recado simbólico, mas um recado de que ele não está mais com o Donald Trump, tá bom? E os apoiantes do Trump estão chamando ele o quê? Ah, esse aí é um grande traidor, né? Chamando-o de traidor, o que é um grande problema. E a radicalização é muito grande, né? Agora o país dos Estados Unidos está muito dividido. Só que existe aí uma facção, algumas facções brigam. E minha tese, né, a minha teoria, existem várias teorias que nós vamos ver a partir daí. Ou até o dia 20 nós vamos ver realmente uma guerra muito grande, interna, que vai devastar o país. Porque vários filmes, se você assistir séries como o Sobrevivente Designado, que tem na Netflix, né, Sobrevivente Designado, se você assistir isso, assistir filmes como, por exemplo, Invasão ao Serviço Secreto, você vai ver que a teoria é a mesma nos filmes. Os Estados Unidos não está sendo destruído por gente de fora, é de dentro, tá? Porque o sonho deles é, os Estados Unidos, por o caminho que está tomando, ele está trilhando um caminho de destruição, perdendo a sua liderança, está caindo, e eles querem destruir por dentro, matar alguns e tirar de jogo alguns poderosos, para que das cinzas os Estados Unidos renasça como a fênix e ele se levante não como um país norte-americano poderoso, mas como o Império Norte-Americano. E este império, eles então a partir daí iriam começar a impor a sua cultura e a sua ideologia, tá? Que hoje você vê algumas facções brigando. Por exemplo, o Trump, ele é um pouco mais conservador. Eles não são conservadores como eu e você. Acredita nas escrituras sagradas, no Messias, que é os valores. Eles têm alguns valores parecidos com o nosso, mas eles também são liberais na economia. Tem algumas teses aí bem liberais, mas não tanto como a outra ala, que é a dos democratas. E o que acontece? Outras coisas, durante as manifestações você viu pessoas como esses dos antifas, os Black Lives Matter, que é uma esquerda mais bolchevique. O bolchevismo, ele nada mais é do que aquela ideia de você tomar, expropriar alguns cidadãos que são melhores financeiramente e em propriedades do que você, roubar os bens dele, a loja dele, saquear, roubar a terra dele e dividir com os mais pobres, dividir com os outros e fazer ali uma colônia mais comunitária, tudo dividido. É roubar do poderoso, daquele que tem, e dividir com os que não têm. Então esse é um pouquinho do bolchevismo aí para vocês. E tem tudo a ver com o que esta ala também, que está junto com algumas facções tecnocratas, como por exemplo o CEO da Microsoft, Facebook, Twitter, eles querem, né, neste mundo, por causa que você viu, por exemplo, no Brasil, que nesses dias aí que o governador aqui de São Paulo decretou um fase vermelha, fechou tudo justamente no Natal, na véspera e no dia do Natal, e na véspera e no dia do Ano Novo, fazendo com que os pequenos proprietários de negócios, os pequenos comerciantes, tivesse um duro golpe, porque você perde muito não podendo vender e fere esses pequenos. Só que o que acontece? Quando você não deixa o pequeno comerciante receber dinheiro, vender seus produtos, quem é que está vendendo? Os donos dos grandes e-commerce, os digitais como o Amazon,
Você vai estar comprando por plataformas como o da Alibaba, pela internet, e esses poderosos, o seu dinheiro está indo para eles, em vez do pequeno comerciante. É justamente uma forma de fazer com que o dinheiro vá para eles. Eles estão ficando cada vez mais poderosos. Jeff Bezos, inclusive, ele tem muitas terras nos Estados Unidos, que é o dono da Amazon. Não só eles, o que eles querem? Eles querem implantar no mundo uma tecnocracia feudalista, onde eles vão começar a instalar aí a internet. Eles precisam da internet 5G e, para mim, como eu já fiz num vídeo passado, vai ter a internet 6G, que já está sendo desenvolvida na União Europeia. E essas internets seja para eles poderem conseguir trocar dados com a velocidade maior. Você está vendo aí que por causa desta pandemia, eles estão já criando o passaporte digital. Inclusive o Tony Blair, ele falou aí que quando o mundo aceitar o passaporte digital, então eles vão parar com isso no mundo. Mas não dá para acreditar, né? Eles não vão parar. Se o povo for que nem um cordeirinho e não lutar, eles vão esmagar o mundo sem piedade. E aí quando eles implantam isso, seus dados vai ser criado, olha só o que está sendo criado, um banco digital mundial, onde para você poder viajar do Brasil para outro país, os seus dados vai ser submetido a um outro órgão internacional, que vai passar os seus dados para aquele país, e então aquele país vai permitir, se você, com base nos seus dados médicos, se você pode ou não entrar naquela nação. Então, se os seus dados vai ser fornecido não só para o seu país, o seu governo, mas para outros governos, é sinal de que haverá um grande banco de dados com dados de todos os cidadãos do mundo. Logo, você vai se tornar um cidadão não só do Brasil, mas um cidadão do mundo. Então, há a necessidade da criação de um órgão internacional. Já é um passo para um governo mundial. Então, pensem nisso. Todos estão percebendo isso. E essa facção nos Estados Unidos aí, eles querem esse feudalismo, onde nada mais é seu, porque o pequeno comerciante, os seus negócios estão quebrando. Se as pessoas estão quebrando, não tendo mais emprego, que é onde eles querem levar, né, estão recebendo uma ajudinha do governo, que é esse auxílio, e esse auxílio não dá conta de manter o seu negócio de pé. Ele não consegue pagar a sua casa. Hoje nos Estados Unidos, os números das pessoas que não conseguem pagar as suas hipotecas, suas casas, é imenso. O país mais poderoso do mundo está cada vez mais pobre. Entendam isso. E com esta pobreza, né, ali, a ideia é que eles querem trazer aquilo que está no livro do Klaus Schwab, do Fórum Econômico Mundial, que é um mundo onde as pessoas não tenham propriedades. Tudo será dessa pequena elite, desses governantes do mundo, e você, se você obedecer, a aceitar o passaporte digital, aceitar todas as tecnologias, toda a lei que vai ser implementada no mundo, então você poderá gozar daquela cidades inteligentes, da tecnologia, do comércio, do mercado, do cinema, de uma casa para morar de aluguel, numa terra que pertencerá a essa elite. Então é um novo feudalismo, mas é o feudalismo 2.0, com uma tecnocracia, com a tecnologia, que é o ferro misturado com barro em toda a terra. E essa facção hoje nos Estados Unidos, aqui está aí, que diz que foi eleita, ela tem uma visão mais para esse lado. O Trump ele também quer uma tecnologia, porém com medidas mais conservadoras, uma liberdade maior, não que as mídias fiquem te censurando. Só que cada vez mais, irmãos, perceba, um lado está tão nervoso, você vê vários vídeos na internet de gente do Black Lives Matter quebrando carros, ofendendo pessoas, quebrando patrimônio histórico, cultural dos Estados Unidos, e uma eleição que está na cara, que não está correto acontecendo. O outro lado, por mais que eles não sejam tão violentos, acaba ficando mais radical, se comportando de forma violenta, porque não haverá outra saída para quem não estiver do lado dos outros. E corrobora com aquilo que está no último versículo de Apocalipse 13. Aquele que for levado, aquele que for que matar, deverá ser morto. Aquele que levar em cativeiro, para o cativeiro também irá. Porque vai ser nos últimos tempos, a lei muda, até mesmo a lei de Deus. Para você sobreviver, se matarem um dos nossos, teremos de matar uns dos deles. Se prender os nossos, prenderemos os deles. É como se mudasse, porque você está em estado de guerra. Então não tem como você... as leis de paz é para o período de paz. Não pode haver lei de paz
em vigor em período de guerra. Isso tem que ser compreendido. E hoje, né, o mundo copia os Estados Unidos, eles são o país número 1. Aí imagina que a facção que vencer nisso, porque os ideais, tá? A cúpula que fica apregoando esse mundo comunista 2.0 com a tecnocracia, de ninguém deve ter propriedade privada, ideais como alavancar as agendas LGBT, QI, YZ, um monte de coisa, e outras agendas como colocar negros contra brancos, aquela coisa que o povo tá caindo que nem pato, e etc, 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 etc. Essa facção que começou a estar lá nos Estados Unidos e conseguiu se infiltrar em várias nações do mundo, esses grupos vão começar a se aflorar também e incendiar as nações dos outros lados. E isso corrobora com o que está escrito em Daniel, capítulo 8, versículos 23 e 24. Quando chegar o fim do império deles, um império, olha só, o fim do império, um império irá cair primeiro. E hoje qual é o império? A nação mais poderosa da Terra? Estados Unidos. O império cai. No auge da rebelião dos ímpios, quando a rebelião dos ímpios chegar ao extremo, surgirá um rei de feroz catadura, um rei de feroz semblante, mestre em intrigas. Ele é um mestre em intrigas, ou seja, ele é mestre em confusão, provocador de intrigas, ele provoca confusões. Então você precisa olhar para certas pessoas e ver essas características que a Bíblia descreve. Porque se você conseguir ver essas características nesta pessoa, então você vai compreender. Lá em 13 de novembro de 2019, 13 de novembro, se não me engano, postei até no Telegram, o Trump tinha, numa brincadeira com os judeus, ele tinha falado que ele sugeriu se tornar rei de Israel. Ele queria ser rei de Israel. E hoje você vai ver duas coisas, tá? A elite do Biden, os democratas, eles não são tão inimigos do Irã. Eles são mais inimigos da Rússia, eles veem a Rússia como problema. E eles inclusive querem uma guerra com a Rússia para descarregar o arsenal nuclear e realmente refazer tudo do zero. Já a elite republicana, de que está com Trump, eles são mais contra Irã e muito a favor de Israel, o que não é o caso dos democratas. Quando passar essa turbulência, nós vamos ver aí pessoas, por exemplo, eu acredito que não importa qual dos lados ganhar, existem brigas como, por exemplo, a guerra com a China, com o Irã, não tem mais volta. Não adianta querer pacificar o mundo hoje porque não dá, tá bom? Daniel 9:26 diz que até o fim haverá guerras. Não tem jeito, está escrito, então vai cumprir o que está escrito. Mas o Trump, juntamente com o Netanyahu lá em Israel, eles têm planos realmente e já falaram que não permitirão que o Irã consiga uma arma nuclear. Se eles forem até lá e atacarem o Irã, que nós podemos ver acontecendo, o que você... E isso eu estou conjecturando com você. Mas não seria difícil dos Estados Unidos implantar bases ali e colocar navios de guerra no Mediterrâneo, colocar tropas para trabalhar em conjunto com Israel, porque essa lei no parlamento americano e também em Israel já foi votada no Knesset, uma lei que faça a integração entre o exército americano e israelense. Integrar, fazer um só dos dois exércitos e também das suas tecnologias e dos seus serviços de inteligência para trabalharem em conjunto no Oriente Médio. Com uma ameaça real, o que vocês acham que irá acontecer? Os Estados Unidos pode começar a colocar bases e tropas muito mais avançadas dentro de Israel, no Mediterrâneo e inclusive ali próximo, como na Síria, onde já há tropas americanas, na Arábia Saudita, onde já tem tropas americanas, e ali provocar realmente um conflito com o Irã para se estabelecer ali. Então nós vamos ver acontecer Daniel 11:45. E este rei, ele vai colocar as suas tendas palacianas entre o mar Mediterrâneo e o Monte Glorioso, que é Jerusalém. Então ele estará ali pertinho. Este rei, ele sai da onde ele está e vai se colocar ali. Corroborando com Jeremias capítulo 1, que diz que o mal que vai se espalhar sobre a terra virá do norte. Então, e se ele sai de uma outra nação, porque os Estados Unidos hoje, queridos, ele pode não estar ao norte de Israel, mas ele está no hemisfério norte. Lembre-se que a Terra é dividida em hemisfério sul e hemisfério norte, tá bom? Mas a gente vai entrar nesses
poréns mais à frente. Queria deixar isso para vocês aí, para vocês compreenderem um pouco, porque o que está ocorrendo nos Estados Unidos tem que ser assim, vocês têm que estar de olho, porque o que acontecer ali vai repercutir no mundo inteiro, em todos os países ocidentais que tem os Estados Unidos como uma potência hegemônica, como uma liderança. O mundo você vai ver isso se espalhar de nação para nação. O profeta Jeremias, no capítulo 32, versículo 25, se não me engano, ou é o contrário, capítulo 25, versículo 32, o profeta Jeremias fala: vejam, o mal se espalha de nação para nação. Há um grande mal vindo dos confins da terra. Veja, isso vai se espalhar. E as escrituras têm se cumprido e nós temos que estar atentos. Mas para mim, para você, o Senhor tem outras promessas, que é: aquele que der ouvido às palavras do Senhor, o Senhor vai guardar do dia da ira. Queridos, Babilônia tem que cair. Babilônia cairá como em Apocalipse 18 e 19. Não adianta. Deixa eles fazerem os planos deles. No fim, eles vão ter que cair. E vai ter que dar lugar para um governo que não terá fim. Dúvidas? Não esqueçam, entre no grupo do Telegram, mandem dúvidas para mim. Eu vou estar fazendo vídeos, conversando com vocês. Hoje eu não posso estar editando vídeo por onde eu estou, mas já aí na próxima semana eu já vou estar editando, fazendo um trabalho melhor aí. Em nome de Yeshua, em nome de Jesus, que o Senhor abençoe as vossas vidas. Até o próximo vídeo.